Temos aqui um irmão que ele gostaria de explanar um pouquinho mais a respeito da meditação, da palavra, a mensagem que o senhor acabou de pregar a respeito. Ele se chama Sandro Fernandes. Ele diz, em primeiro lugar, a paz do Senhor. E diz aqui, este texto pode indicar a doença do rei, citando o 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. Ele gostaria de saber um pouco mais a respeito do rei Ezequias. Vamos então pedir para o nosso irmão Ricardo fazer essa leitura. 2 Reis 20, versículo 7, que diz assim: Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Então aqui tem como nosso irmão, um bom observador, isso é importante, das Escrituras. Ele diz sobre essa situação, uma pasta de figos. Será que poderia ser alguma doença, por exemplo, alguma doença de pele, né? Alguma coisa, porque essa pasta de figo, na ocasião, era um emplastro de figos que seria utilizado somente com o propósito de limpar. Então era uma pasta, como se fosse uma pomada em nossos dias, algo que limpasse a ferida, para evitar que a ferida tivesse algumas, no caso, bactérias, alguma sujidade que poderia promover que a ferida ficasse pior, né? Então, esse emplasto, ele tinha essa finalidade, mas não que esse emplasto pudesse acrescentar 15 anos na vida do rei Ezequias. Então, isso é importante. Como diz o texto, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Agora, no verso 8, que diz lá: E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Então aqui nós vemos que Isaías disse, né? Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. E aí ele vai falar sobre o relógio do sol de Ezequias. Então uma observação, nós queremos agradecer o nosso irmão Sandro, mas vemos que antigamente, com os poucos recursos que tinham com respeito à medicina, muitas dessas pastas, óleos, eram utilizados para amenizar o sofrimento naquela época, né? E o mais engraçado aqui, pastor, que a gente mostra o poder de Deus. Ele fez um desafio para que Deus mostrasse que era Deus que estava falando. A sombra de 10 graus voltará? Como é que pode uma coisa dessa? Então, somente Deus pode fazer uma coisa como essa, né, pastor? Pastor, também temos uma pergunta aqui que deve ser a pergunta de muitos, principalmente aqueles novos convertidos e talvez pessoas de outras religiões que costumam ouvir a nossa programação também. Ele faz uma pergunta bastante interessante. Como é que as pessoas conheciam Deus antes da Bíblia, pastor? Bastante interessante essa pergunta. Nós vemos lá no Gênesis, né, que Deus comunicou com Abraão, antes disso com Noé, mas Deus falou para Abraão aquela promessa de sair da sua terra, da sua parentela,
e em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos na vida desse patriarca, conforme Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 3, o que o escritor aos Hebreus fala sobre isso, né? Isso. Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 3. diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então nós sabemos que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E naquela ocasião existia chamada tradição oral. Isso. Era algo que era passado de um para outro, e Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e a revelação principal, especial, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que no caso, quando nasceu, já existia, chamado Antigo Testamento. E com o Senhor Jesus Cristo iniciou-se o Novo Testamento. Mas existe, além da palavra escrita, a revelação que podemos dizer da natureza. Isso nós encontramos no Salmo 19, como o salmista já tinha essa percepção da existência de Deus, né? O Salmo de Davi, realmente. Tem até o título: A excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. E no Salmo 19, versículo 1, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, pastor. Então aqui Davi está dizendo: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra a sabedoria. Então, se os céus enumeram a glória de Deus e registram as infinitas obras do Criador, se o firmamento manifesta a obra de suas mãos e confirma a existência de Deus, se o dia constantemente jorra palavras de ensino, e se a noite declara o conhecimento de Deus, então a existência de Deus é confirmada em todos os lugares. Foi isso que Paulo disse em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Romanos 1,18, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, esses versos são importantes. Agora, queremos dizer para o nosso irmão o fato de que esses homens, por exemplo, Abraão, que são considerados os chamados heróis da fé, os patriarcas, né? Principalmente o livro de Gênesis fala de 4 homens principais: Abraão, Isaque, Jacó e José. Homens que tiveram uma revelação da parte de Deus, e apesar desta
vamos dizer assim, diferentemente de nós que temos uma revelação mais abrangente, esses homens foram homens de fé, homens que realmente conheciam a Deus, homens que tinham experiência com Deus. E isso é algo que nós também, como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O nosso conhecimento de Deus, o Senhor Jesus disse na sua oração sacerdotal de João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como Deus Pai e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Este conhecimento está à nossa disposição, mas depende também da nossa vontade de querer conhecer cada dia mais esse Deus maravilhoso, que nunca nós vamos chegar a uma plenitude, mas que vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sempre no conhecimento, né, pastor? Nunca chegando, como o senhor falou, à plenitude.